Em João capítulo 8, é o texto ali onde fala sobre a mulher adúltera, né? Que Jesus não condena e diz aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Só fazendo uma pequena introdução aqui, esse episódio ele vai se dar logo após a festa dos tabernáculos que está em João capítulo 7. E no final ali da festa, quando soldados são mandados para prender Jesus e não o prendem, porque eles ficam ali encantados com as palavras que Jesus proferia, e eles retornam aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes e aos principais sacerdotes, dizendo que nunca tinha visto alguém falar daquela forma. E aí tem uma discussão entre eles ali, e cada um vai para a sua casa. E o texto em João capítulo 8 já se inicia dizendo: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Cada um foi para sua casa, mas Jesus, já tardezinha, anoitecendo, ele não vai para casa, ele vai para o Monte das Oliveiras. No versículo 2 em diante diz assim: De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles a resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Interessante aqui, queridos, quando ele pergunta à mulher: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a mulher vai justamente responder a ele: Ninguém, Senhor. Aí ele vai dizer para a mulher: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Na verdade ali, ninguém havia condenado aquela mulher porque todos tinham pecados, queridos. Todos eram pecadores. E Jesus havia dito: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus tinha dito isso aí para eles. Mas nós sabemos que havia um ali que não tinha pecados e que poderia condenar aquela mulher, e assim não o fez, o próprio Jesus. Era o único que tinha condições plenas para condenar aquela mulher, porque em Jesus não havia pecado algum. E certamente ele viu arrependimento no coração daquela mulher e lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E Jesus é esse, meu irmão, que está sempre disposto a perdoar. Um coração verdadeiramente arrependido, né? Aquele que se arrepende, ele está aqui para perdoar aquele que tem verdadeiramente um coração arrependido. Então aproveite, se arrependa de verdade do que você tem feito de errado diante de Deus e obtenha o perdão de Deus na sua vida. E lembrando que tudo isso aí aconteceu no final da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma das 3 principais festas ali do povo de Deus, de Israel. Tinham 7 festas, mas essas 3 eram as principais: a da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E esse episódio acontece logo após a festa dos tabernáculos. Essa festa aí, festa dos tabernáculos, é chamada também no hebraico de Sukkot, é também conhecida como festa das cabanas ou festa da colheita. É comemorada durante 7 dias e até hoje ainda os judeus a comemoram, não somente ela, como outras festas também.
estão lá ainda comemorando. Eles falam a festa de Sucote, né? Dura 7 dias. Eles deixam ali as suas casas por 7 dias e vão dormir em cabanas, em barracas. Saem das suas residências e vão dormir nessas barracas, nessas cabanas, por 7 dias, em comemoração à festa dos tabernáculos. Bom, outro aspecto que a gente pode observar aqui, meu irmão, é que por que Jesus não cumpriu a lei ali? Por que Jesus não cumpriu a lei? Porque é claro ali que, como os escribas disseram ali, a lei dizia que tinha que apedrejar aquela mulher. Deixa eu abrir aqui novamente, que fechou aqui no texto, João capítulo 8. Quando eles trazem ali a mulher até a presença de Jesus, colocando no meio, disseram para Jesus: esta mulher foi apanhada no seu próprio ato de adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Bom, se na lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, por que Jesus não cumpriu a lei? Porque você já deve estar aí lembrando de uma passagem que está lá em Mateus 5,17, que Jesus disse que ele veio para cumprir. Ele não veio para revogar, não veio para abolir a lei. E uma coisa que a gente tem que ter já de princípio em nossas mentes é que a palavra de Deus ela não se contradiz. Jesus não se contradiz. A palavra de Deus ela jamais se contradiz. Talvez eu não tenha a capacidade de entender naquele momento ali o que aquele texto está dizendo e fica parecendo que a palavra de Deus está se contradizendo em algum momento, ou que Jesus se contradiz em algum momento ali, quando ele disse que ele não veio para revogar, para abolir, veio para cumprir. Mas você vê nessa passagem que ele não cumpre o que a lei dizia que tinha que ser feito. Interessante que os escribas e os fariseus vão cobrar isso dele, né? Ele vai dizer: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E em seguida vai justamente dizer que isto eles diziam tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Porque se Jesus manda apedrejar aquela mulher, ele ia contra a lei de Roma. Só quem tinha o direito naqueles dias ali de decidir sobre a vida de alguém, tirar a vida de alguém, era Roma, o Império Romano. Sem autorização do Império Romano, os judeus não poderia tirar a vida de ninguém. Tanto que para tirar a vida de Jesus, eles tiveram que ir a Pilatos, ao governador Pilatos, para Pilatos autorizar que eles tirassem a vida de Jesus, que eles matassem Jesus. Apesar da lei de Deus, né, no Antigo Testamento, dizer que tais mulheres tinham que ser apedrejadas, eles não poderiam apedrejá-la sem autorização do Império Romano. Eles iam apedrejar, mas primeiro eles tinham que ter autorização do Império Romano, do governador, para poder tirar a vida de alguém. E eles fazem essa pegadinha com Jesus. Se Jesus diz apedreja, primeiro, Jesus ia se contradizer, porque Jesus veio pregando totalmente contra isso. Veio pregando o arrependimento, a paz, né? A misericórdia. E também Jesus iria contra o Império Romano, que ele não tinha autorização ali naquele momento de mandar tirar a vida daquela mulher sem que o Império Romano autorizasse que ele fizesse isso. E eles fazem essa pegadinha e Jesus, sabiamente, Jesus diz a eles: aquele que estiver sem pecados, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E eles, acusados pela própria consciência, vai saindo de um a um e não faz isso. Agora, como entender quando Jesus diz lá em Mateus 5,17 que ele não veio para revogar a lei, para abolir a lei, ele veio para cumprir, e ele não cumpre aí, né? Eu vou dar aqui o meu entendimento, posso até estar errado, né? Mas é o que eu entendo no momento com relação aí quando Jesus dá essa palavra que não veio revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir. E no versículo 18 ele continua dizendo: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Eu entendo aí, queridos, quando ele diz que ele não veio para revogar a lei ou os profetas, veio para cumprir, falando dele mesmo, né? Porque ele veio revogar e abolir os mandamentos da lei, né? Porque ali havia um mandamento que dizia que aquela mulher tinha que ser apedrejada, a lei mandava apedrejar. Mas ele não veio cumprir os mandamentos da lei. Agora, quando ele diz que ele veio cumprir a lei ou os profetas, é tudo que a lei falava a respeito dele, tudo que os profetas disseram a respeito dele, ele veio cumprir. Por exemplo, a lei dizia que ele iria ser circuncidado ao 8º dia, e Jesus cumpriu a lei. Apesar dele abolir isto lá na frente, mas ele cumpriu a circuncisão. A lei dizia que toda criança judia tinha que ser circuncidada ao 8º dia de nascimento. Jesus foi circuncidado ao 8º dia de nascimento, cumprindo a lei, né? Cumprindo a lei na sua própria carne, na sua própria vida. A lei também, ou os profetas, você vai ver muitas passagens ali no Novo Testamento, nos Evangelhos, ele vai dizer, vamos fazer isso para que se cumpra o que foi dito pelo profeta tal. E aí ele vai e cumpre. Ele cumpre porque ele veio para cumprir o que o profeta falou a respeito dele. Ele não veio desfazer o que o profeta tinha falado a respeito. Por exemplo, o profeta disse que ele entraria na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho. E ele manda os discípulos ir pegar então esse jumentinho para que ele entre em Jerusalém sentado realmente em um jumentinho, para que se cumprisse o que fora dito através do profeta tal. Entendeu? Então, tudo concernente a ele, tudo que a lei falava a respeito dele, que os profetas também disseram a respeito dele, ele veio para cumprir. Ele não veio revogar nada do que foi dito a respeito dele, nem pela lei e nem pelos profetas. Então ele vai dizer, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí alguns vão para o versículo seguinte, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí nós vamos ver como funciona a lei já no tempo da graça, essa lei do Antigo Testamento. Ele não veio para cumprir os mandamentos da lei, no Novo Testamento, no tempo da graça. Tanto que a gente viu lá em João capítulo 8, que ele não cumpre o que a lei determinava a lei. A lei determinava que aquela mulher tinha que ser apedrejada. E os escribas dos fariseus lançam isso em rosto dele. A lei diz isto. E tu, o que dizes? E ele não cumpre ali o que realmente a lei estava mandando. Aí você pode estar perguntando assim, mas nós, na graça, nós não temos lei? Estamos livres da lei? Não, queridos, não estamos livres da lei no tempo da graça. E eu vou ver aqui na Bíblia, que a Bíblia vai dizer que estamos debaixo da lei de Cristo. A gente pode em outro momento fazer um estudo do que significa a lei de Cristo. Não é a proposta agora, mas tem a lei de Cristo. Tanto que lá em Gálatas 6, versículo 2, vai dizer, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Em 1 Coríntios 9, versículo 19, Paulo também, ele vai dizer que não está debaixo desta lei do Antigo Testamento, mas ele não está sem lei, ele está debaixo da lei de Cristo. Entendeu? Ele diz, eu não estou debaixo da lei do Antigo Testamento, mas nem por isso estou sem lei, eu estou debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 19, ele diz assim, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Procedi para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse sob o regime da lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Olha só, ele vivia como para com os que vivem debaixo da lei, como se ele mesmo vivesse assim debaixo da lei, para ganhar os que viviam debaixo da lei. E aí ele faz uma ressalva, embora não esteja eu debaixo da lei. Aí ele diz aqui, procedi aos sem lei como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei.
Então, Paulo não vivia debaixo da lei lá do Antigo Testamento, mas ele não estava sem lei no tempo da graça. Ele estava debaixo da lei de Cristo. E em Gálatas 6, versículo 2, como eu li aí, faz um resumão, né, da lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Você vai ver também Cristo falando lá pro jovem rico, né? O jovem rico, lá em Mateus, deixa eu abrir aqui, Mateus 19, no versículo 16 em diante, o jovem rico vai perguntar a Jesus ali: que farei de bom para alcançar a vida eterna? Mateus 19, versículo 16 em diante. E Jesus vai responder: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí vem aqui a lei de Cristo. E ele perguntou: quais? E respondeu então Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, tá? Na lei de Cristo, ele não tira tudo que está na antiga lei, a lei do Antigo Testamento. Ele vai trazer muita coisa que vai dar prosseguimento. Ele vai tirar algumas, como por exemplo, circuncisão. Jesus foi circuncidado. Ele cumpriu, ele não revogou a lei nele, no corpo dele. No que a lei e os profetas falavam a respeito dele, ele não revogou, ele cumpriu tudo. Ele veio para cumprir. Ele foi circuncidado. Mas ele já vai abolir a circuncisão lá na frente, através do apóstolo Paulo, né, e através dos outros apóstolos também. Você vai ver nas escrituras que foi abolida a questão da circuncisão. Ninguém está aqui para cumprir mais a circuncisão. E assim outros também. Então, quando se promulga uma nova lei, e nós estamos falando agora da lei de Cristo, muita coisa é aproveitada da antiga. Se você for fazer uma nova Constituição hoje, no Brasil, você não vai descartar 100% do que está na Constituição antiga. Você vai trazer muita coisa da Constituição de 88 para a atual Constituição que for feita hoje. Muita coisa vai ser tirada, mas muita coisa vai ser reaproveitada. E assim está na lei de Deus, na lei de Cristo, tempo da graça. Não é que estamos sem lei, nós temos lei, sim. Mas nós não estamos presos aos mandamentos da lei do Antigo Testamento. É o meu entendimento, não estou dizendo que eu estou certíssimo, que eu estou certo, posso estar errado, mas é o que eu estou entendendo até hoje. E nós estamos aqui em busca da verdade. Se você tiver uma ideia diferente, uma interpretação diferente, estou aberto, totalmente aberto. Se você quiser, inclusive, vir aqui no programa, quando você quiser, pode vir. Nós vamos conversar numa boa, né? Numa boa, nós estamos em busca da verdade, em busca da verdade na palavra de Deus. Nós não queremos aqui que prevaleça o nosso eu. Quem tem que prevalecer é a palavra, né? Nós estamos em busca dela para sermos abençoados e para termos a salvação, herdarmos a vida eterna. Interessante aqui agora, vamos voltar para o texto. Quando Jesus diz ali, nem tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ele vai dizer isso para a mulher adúltera, né? E a gente vai entender que nessa primeira vinda de Jesus, realmente Jesus não veio para condenar. Jesus não veio para julgar o mundo. Jesus, nessa primeira vinda dele, ele veio para salvar. Jesus não está aqui hoje condenando e julgando as pessoas. Tanto que vai dizer isso lá em João 3, versículo 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Então Jesus não veio para julgar. Mas nós sabemos que haverá um dia em que esse mesmo Jesus, ele virá como juiz. Ele, dessa vez, ele veio como advogado, para nos defender, para nos justificar diante do Pai, para nos santificar diante do Pai, para nos dar a vida eterna. Ele vem advogar as nossas causas, advogar os nossos pecados. Desde que eu me arrependa de verdade, de uma forma verdadeira, eu obtenho o perdão de Deus através de Jesus, somente através de Jesus. Então ele veio como advogado, mas ele um dia virá como juiz.
Ele hoje aqui ainda está como advogado nosso. Mas a segunda volta de Jesus, ele não vem mais como advogado. Ele já vem como juiz. Mateus 16, versículo 27, vai dizer: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Com os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha, um tribunal, ele vai estar como juiz. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então Jesus vai vir como juiz, meu irmão. Você está preparado para o dia que Jesus voltar como juiz? Aproveite o Jesus de hoje, que está como nosso advogado, advogando as nossas causas, te concedendo perdão, porque na segunda volta, na segunda vinda de Jesus, se você não tiver se arrependido nesse período que ele está como advogado, não vai ter mais jeito, meu irmão. Ele já vai descer com o tribunal julgando aqueles que se arrependeram e aqueles que não se arrependeram. Aproveite, se arrependa hoje, entregue a sua vida para Jesus ainda hoje, e não fique só visando a vida eterna, não. Esse é o prêmio maior que nós iremos ter. Mas faça isso para você ter uma vida feliz, ter uma vida abençoada, ter uma vida debaixo da proteção de Deus. Nós precisamos da proteção de Deus. Nós precisamos todos os dias das bênçãos de Deus. Ai de nós, se nós vivêssemos um dia sem as bênçãos de Deus. E aqueles que desprezam a Deus, que desprezam o seu Filho, desprezam a Jesus, não o reconhecem como Senhor de suas vidas, como seu Salvador, esses estão vivendo sem as bênçãos de Deus, meu irmão. E viver sem as bênçãos de Deus é mesmo que estar vivendo em maldição. Aquele que vive sem as bênçãos de Deus está vivendo debaixo de maldição. É insuportável. Nós não aguentamos. A vida fica muito atribulada, angustiada. O coração se enche de angústia. Fica um coração aflito o tempo todo. Nós iremos passar por aflições mesmo tendo Jesus, mas ele nos manda ter bom ânimo, porque aquilo vai ser passageiro. Vai ser passageiro. Tanto que ele diz: no mundo tereis aflições. É algo passageiro, não é algo fixo, não é algo permanente. Mas aquele que não tem Jesus, que não tem as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus se concretizam através do Filho, esses vivem em aflição o tempo todo. É tribulação uma atrás da outra. É tempo de angústia o tempo todo, meu irmão. Mas aqueles que têm a Jesus, pode vir as aflições, mas o Senhor nos livra sempre de todas. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E outra coisa que a gente vê aqui no texto, meu irmão, a gente observa que Jesus ele não abandona aquela mulher. Ele não abandonou aquela mulher por mais grave que tivesse sido o seu pecado. E o que é que nós aprendemos aqui? Por mais grave que seja o pecado daquele seu irmão, daquela sua irmã, não abandone. Não abandone aquele que pecou, aquele que lhe decepcionou, aquele que lhe causou tremenda decepção. Não abandone, não jogue de escanteio, não jogue para o lado, não. Mesmo que ele tenha cometido pecado, por mais grave que seja, dê um voto de confiança. Ore pela vida dele. Ofereça a ele o perdão de Deus. Às vezes nós ficamos indignados, né, com certas crueldades, com certas coisas que o homem faz, e às vezes tem irmãos que têm dificuldade até de perdoar. Fez as atrocidades que fez e agora está aqui na igreja, buscando a Deus, buscando a Jesus. E muitos rejeitam esses irmãos na igreja, nem querem aproximação. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus não abandonou aquela mulher, por mais que tivesse sido seu pecado. Jesus acolheu. E é esse o papel que nós devemos fazer, que Jesus fez também. Jesus estendeu a mão para aquela mulher. Ele advogou a sua causa. Ele foi o advogado dela naquele momento. Porque todos estavam ali com a pedra na mão para matar. A sentença já havia sido dada àquela mulher pelos escribas e pelos fariseus, pena de morte.
apedrejamento. Ela não vai viver. Mas nós queremos só o teu aval. Nós queremos só que tu nos confirme. É para apedrejar ou não? Porque a lei diz que sim. E aí, vai contra a lei? E Jesus jogou na batata quente, como dizem, né? Para as mãos deles. E Jesus advoga a causa daquela mulher naquele momento. Então Jesus é aquele que sempre advoga as nossas causas. Sempre está ali diante de Deus, advogando as nossas causas. 1 João 2, versículo 1 vai justamente dizer isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos dos nossos, meu irmão, mas ainda do mundo inteiro. E eu quero encerrar aqui. Tem uma passagem aqui que os fariseus, ele vai dizer aqui, em João, deixa eu abrir aqui que eu fechei de novo, João capítulo 8. Os escribas e os fariseus, eles vão conduzir aquela mulher, trouxeram à presença uma mulher surpreendida em flagrante adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Jesus está no templo, né? O texto já começa dizendo aí, Jesus foi para os Montes das Oliveiras, de madrugada ele voltou novamente para o templo. Então Jesus está no templo, com muita gente ali ouvindo os seus ensinamentos, e os escribas e os fariseus vão trazer aquela mulher ali até a presença de Jesus, mas eles fazem questão no versículo 3, João 8, versículo 3, no final do versículo 3, vai dizer assim, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Eles não queriam apenas matar aquela mulher. Eles queriam primeiro humilhar aquela mulher. Eles queriam denegrir totalmente a sua imagem, a sua pessoa. E eles trazem a mulher, eles poderiam deixar a mulher lá fora ou então em um cantinho e chegar e trazer o assunto para Jesus. Mas eles fazem questão de pegar a mulher e trazer e colocar de pé, meu irmão, de pé, no meio de todos. Ela sozinha ali, no meio de toda aquela multidão dentro do templo. E aí eles fazem a indagação a Jesus. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? O inimigo, ele muitas vezes quer fazer isso conosco. O inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele quer nos humilhar. Quando você peca, você dá legalidade ao inimigo para ele te humilhar, para ele te menosprezar, para ele denegrir a sua imagem. E ele quer expor aquele seu pecado, ele quer te colocar no meio de todos, com aquele seu pecado exposto. Ele vai tentar fazer isso. E o mais triste é que às vezes irmãos da própria igreja se permitem ser usados pelo inimigo para sair difamando aquele outro irmão que cometeu um pecado. Ao invés de ir ajudar o irmão, procurar entender o que aconteceu e se aquele irmão realmente está arrependido ou não, orar pela vida daquele irmão que pecou, oferecer a ele o perdão de Deus, que tudo tem jeito e ele pode se redimir diante do Senhor e voltar a ser um vaso de bênção, um vaso de honra. Muitos irmãos que dizem, ao invés de fazer isso, já saem atirando a pedra, já saem denegrindo a imagem daquele irmão que pecou, já saem difamando, já saem caluniando, falando para todo mundo o que aconteceu. E esse era o intuito ali justamente dos escribas e fariseus, humilhar aquela mulher, denegrir totalmente a sua pessoa, a sua imagem, menosprezar, humilhar, que você não seja usado pelo inimigo para isso. Que quando aparecer na sua vida alguém que pecou como aquela mulher pecou, que você estenda a mão ao invés de atirar a pedra, ajude. É claro que se a pessoa não demonstrar nenhum arrependimento e não quer sair daquela vida, aí a gente tem que se posicionar em proteção do Evangelho, em proteção à palavra de Deus. Nós não podemos permanecer com aquele que insiste em viver no pecado no meio do corpo de Cristo. Nós temos que tomar postura, temos que tomar decisões. É ordem também do Senhor, né? Mas antes disso, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 18 que devemos ir à pessoa, vai a ela
Se ela não te ouvir, leva contigo mais 2 ou 3 para servir de testemunha. Se ainda assim a pessoa não querer ouvir, não se redimir dos seus pecados, apresenta essa pessoa, então leva o problema para a igreja. Se ainda diante da igreja essa pessoa não mostrar arrependimento, não querer abandonar a prática que está vivenciando de pecado, aí Jesus dá a sentença. Manda que nós venhamos a dar a sentença. Então considere esta pessoa como gentil ou publicano. Considerar a pessoa como gentil é como do mundo. Os gentios são aqueles que estão no mundo. Nós, por exemplo, que aceitamos a Jesus. Nós estávamos no mundo e aceitamos Jesus. Então, quando ele diz considerar essa pessoa como publicano e gentil, é dizer, em outras palavras, assim: tirai do vosso meio o malfeitor, exclua, expurga essa pessoa do meio do corpo de Cristo, que é a igreja. Mas primeiro Jesus nos manda ir até a pessoa, dando várias oportunidades, várias chances da pessoa se redimir, se arrepender do ato que fez. Caso isso não aconteça, aí nós vamos então tratar de não deixar ela mais ali no meio do corpo de Cristo, fazendo parte da comunhão do corpo, tá certo? Mas primeiramente, ao invés de você já sair atirando a pedra, denegrindo a imagem, humilhando aquela pessoa, como os escribas e os fariseus fizeram ali com aquela mulher, na presença de todos, no meio do templo, chegou lá e expôs o pecado daquela pessoa, não quis nem saber se ela estava arrependida ou não, não quis nem saber qual seria a opinião de Jesus a respeito daquela. Antes de saber disso, já colocou a mulher lá no centro, para que aquela mulher fosse humilhada e fosse totalmente, tivesse sua imagem ali denegrida por todos. Que nós não possamos agir assim, mas que nós aprendamos com Jesus a dar sempre a oportunidade. Só se a pessoa não quiser, aí é ela com Deus, né? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo Senhor estar sempre conosco, nos orientando, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, Senhor. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. A tua palavra nos diz isso. Em Filipenses 2, versículo 5, diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Faça-nos, ó Pai, a cada dia nos parecer mais contigo, com teu Filho. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ofensas. Nos dê um dia debaixo da tua graça e uma semana debaixo da tua proteção. É o que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus.